Olá pessoal, estamos aqui de volta na sala de Fundamentos 2 e nossa aula 3, né? Na aula passada nós falamos sobre técnicas de injeção da intramuscular, falei sobre as seringas, né? Os pares, as componentes de uma seringa, as agulhas, né? E falei dos locais de aplicação da intramuscular, do deltoide, do glúteo, da vasta lateral da coxa. Falei também sobre a técnica de injeção intramuscular, técnica em Z, que impede, né, o refluxo de uma medicação. É uma técnica segura para impedir o refluxo na perda de uma medicação. E falei também sobre a ventoglútea, que é uma técnica nova, né, que é feita aí próximo à pelve, desse músculo que nós temos aí, da crista ilíaca. E falei sobre quantidade, né? Tudo sobre que envolve a intramuscular. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre a técnica de injeção subcutânea, que é a abreviação que geralmente o médico faz numa prescrição médica ou numa receita médica, é a SC. Essa letrinha aqui, SC. SC significa o quê? Subcutânea. É uma técnica de injeção onde o fármaco é inserido no tecido adiposo, ou seja, no tecido de gordura, que é a hipoderme, que é a terceira camada da pele. É uma técnica muito usada nos diabéticos para o uso de insulina. Dentro do ambiente hospitalar, além de aplicar insulina no paciente, né, a gente também usa a técnica de subcutânea, como heparina, né, os anticoagulantes, hormônios de uma forma geral e alguns analgésicos são feitos, né, de via subcutânea. É a mesma técnica que se aplica à insulina no diabético. A absorção dessa via ela é mais lenta, porém o efeito que a gente espera desse fármaco, a ação dele, né, dentro do organismo, é um pouco mais prolongado. Por isso então que o diabético a insulina é feita dessa forma, né, de via subcutânea, que é o tecido adiposo, justamente para poder fazer um efeito mais demorado no organismo do paciente. Onde que é a via, né, subcutânea, ou o tecido adiposo, ou a terceira camada da pele? Então aqui nós temos aqui você já deve ter visto isso em anatomia, né, a epiderme, que está aqui, a derme que vem logo abaixo, e depois nós temos a terceira camada, então, que é a hipoderme, ou seja, que é a via subcutânea. Nessa parte aqui, né, amarelada, onde que tem a gordura, o tecido adiposo, que é injetado, então, as medicações por via subcutânea. Logo abaixo, que nós vimos na aula passada, né, é o tecido muscular. Então, aqui nós temos músculo. Então, se a gente fosse olhar nossa pele, de cima até o osso, nós vamos encontrar a primeira camada, a epiderme, segunda camada, a derme, terceira camada, a epiderme, e o último, então, é o músculo. Só para a gente relembrar isso aí, para saber aonde que é inserido a medicação na via subcutânea. Aqui, uma forma mais detalhada, né, nós temos a epiderme, derme e hipoderme. E abaixo, novamente, aqui, as fibras musculares. Aqui são as agulhas, que nós já falamos também anteriormente, na aula passada, né? Principalmente na intramuscular. Essas aqui, então, até aqui mais ou menos, ó, até aqui, nós temos para a intramuscular. E daqui para baixo, nós temos, então, as agulhas usadas na técnica de injeção subcutânea. Essa aqui, ó, a marronzinha, ou essa aqui, a cor de abóbora, são as mais usadas, 13 por 4,5, 13 por 40, 13 por 38, 13 por 30, são as mais usadas na via subcutânea. Elas são bem pequenininhas mesmo, né? Se a gente fizer um ângulo de 90 graus, a gente realmente consegue atingir o tecido adiposo, que é a hipoderme, a terceira camada da pele. Aqui está a seringa de 1 ml ou 100 unidades. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, tentando fazer um círculo aqui, mas está difícil. Nós temos a seringa de 1 ml, que é a seringa de 100 unidades, né? Você pode falar, né, 1 ml ou 100 unidades, tanto faz, né?
que é a seringa para fazer insulina, hormônios, né, usada na via subcutânea e também na intradérmica, que a gente vai ver. Aqui tem 10, aqui tem 20, aqui tem 30, aqui tem 40 e assim sucessivamente até 100 unidades. Se o médico prescrever, por exemplo, 30 unidades, a gente vai puxar esse êmbolo por aqui, para essa parte aqui, ó, puxar, né, até chegar aqui, ó, no 30. Aí tem 30 unidades. Se você puxar esse êmbolo aqui novamente até os 50, nós vamos ter 50 unidades. E assim sucessivamente. Toda vez que o médico prescrever uma insulina, nós vamos usar a seringa de 1 ml ou de 100 unidades, que são as seringas apropriadas para fazer a técnica subcutânea. Posso usar outra seringa? Pode, a de 3 ml, não tem problema, né? Que representa a mesma quantidade em ml que nós temos aqui na unidade, na seringa de 1 ml. Então pode ser usada a seringa de 1 ml ou 3 ml. O ângulo de aplicação obedece, né, ao mesmo da intramuscular, que é 90 graus. E isso se você usar uma agulha adequada, própria para insulina. Então, se você pegar uma agulha, aquela que eu mostrei anteriormente, de 13,5, que é pequenininha, você não precisa fazer essa angulação de 45. Você vai usar essa aqui de 90 graus. Então, se você usar uma seringa, uma agulha, desculpa, de 13 por 4,5, que é a agulha de insulina, você vai fazer a angulação 90 graus. Se você não tiver agulha de insulina e usar uma da intramuscular, que é maior do que a de insulina, você tem que mudar a angulação, passa para 45 graus, que é essa daqui. Então, se você tiver agulha, recapitulando, se você tiver agulha própria de insulina, que é pequenininha, você usa o ângulo 90 graus. Se você não tiver e for usar uma da intramuscular, você faz a angulação de 45 graus, que é essa dali. Isso porque eu tenho aqui, ó, tecido muscular, tecido subcutâneo e as outras camadas da pele. Se eu fizer uma angulação de 90 graus usando a agulha da intramuscular, eu vou pegar o quê? Músculo. Eu não quero pegar músculo, eu quero pegar tecido o quê? Adiposo. Aqui, ó, tecido subcutâneo, olha aqui, ó. Tecido subcutâneo, então eu quero gordura. Então, se eu quero pegar isso aqui, eu uso uma agulha apropriada para a subcutânea, que é 13 por 4,5, seria uma delas, né? E manter a angulação de 90. Agora, se eu não tenho, vou usar uma da intramuscular, aí eu mudo a angulação para 45 graus. Porque se eu permanecer em 90, eu pego o músculo. Eu não quero o músculo, eu quero apenas esse tecido aqui, que é o subcutâneo. Então é muito importante você saber qual agulha que você está usando para você fazer a angulação correta. Porque senão você pega outras camadas da pele que não condiz com a técnica da subcutânea. O bisel, para alguns autores, pode ser para baixo ou para o lado, né? Na nossa apostila, se não me engano, acho que está para baixo, né? Então, o bisel aqui ele vai ser posicionado para baixo. O que é o bisel? Recapitulando, o bisel é aquele furo da agulha, aquele corte, né? Onde será inserido. Então, você vai posicionar ele ou para o lado, ou para cima, ou para baixo. Nessa técnica aqui, vai ser para baixo. Mas quando você for fazer uma prova para concurso, você tem que ver qual o autor, qual é a bibliografia que eles estão indicando para você utilizar. Porque alguns autores, igual eu falei, dizem que é para baixo, outros para o lado, né? Então, naquele concurso que você for fazer aquela prova, você olha bem o que diz em relação ao bisel da subcutânea, se é para baixo ou para cima. Porque, de acordo com o livro que eles indicaram, a sua resposta tem que ser de acordo com o que o autor está dizendo ali. Se for para baixo, para baixo. Se for para cima, para cima. Senão você vai errar a questão. Tá ok? Os locais de aplicação, né? Nós temos face posterior do braço, aqui. Face posterior do braço, que é bem atrás, né? É o local mais indicado, é atrás, face posterior do braço. Nós temos periumbilical, que é aqui ao redor da cicatriz umbilical, que está a cicatriz umbilical. Então, é ao redor da cicatriz umbilical, dando um espaço aqui, ó, dando um espaço de 2 a 3 dedos. Porque essa parte aqui é muito inervada, então a gente precisa dar um espaço aí de 2 a 3 dedos. Não só inervada, como vascularizada também. Então, periumbilical dá um afastamento da cicatriz umbilical de 2 a 3 dedos. Flanco direito e esquerdo são as laterais aqui do abdômen, ó. Então, aqui são os flancos laterais, né? Então, aqui você vai estar um afastamento, ó, desculpa, aqui você vai aplicar a subcutânea, né? Na região lateral da barriga, do abdômen, que se chama flanco direito ou esquerdo, flanco.
face lateral e posterior das coxas. Então a posterior que está atrás e a lateral, né, que está aí do lado das coxas. Tanto faz ser direita ou esquerda. Então face lateral e posterior das coxas, você pode estar aplicando. É necessário fazer uma prega, né, juntar bem os tecidos para poder aplicar. Quando eu pedir isso na prova, se caso eu pedir os locais de aplicação da subcutânea, não venha colocar barriga, colocar umbigo, tá? Eu vou querer esses termos técnicos aqui, ó. Face posterior do braço, pé umbilical, flanco direito, esquerdo e face lateral e posterior da coxa. Não venha colocar perna, né? Colocar braço, colocar barriga. Eu não vou querer isso, eu vou querer esses termos que eu falei aqui. Ok? Então esses são os locais, existem outros, existe, mas esse aqui a gente considera até que são os mais confortáveis para a gente estar fazendo no paciente, e é uma posição até confortável para nós também profissionais podermos aplicar de forma correta, né? Sem errar o local. Então para o paciente, os locais mais apropriados e confortáveis seriam esses. O que tem que conter na minha bandeja? Quais são os materiais? Tem que ter a cubarrim ou retangular, tem que ter a seringa de 1 ml ou de 3 ml, tem que ter a agulha apropriada para subcutânea. Eu vou ter um exemplo aqui, a 13 por 4,5, tem outras, algodão ou gaze não estéril, luvas de procedimento e uma solução alcoólica antisséptica. Esses materiais aqui que eu estou falando aqui nas bandejas, a gente vai ver também no laboratório. Quando vocês forem para o laboratório, alguns já até passaram, outros não, vocês também vão aprender a montar essas bandejas, porque isso aqui cai na prova prática de laboratório e é o que vocês vão ter que fazer quando for aplicar uma injeção subcutânea no hospital. É certo que eu sei que muitos desses materiais não fazem parte do cotidiano de um profissional de enfermagem lá fora, um técnico, né, um enfermeiro, porque muitos negligenciam a luva de procedimento, né? Outros não fazem a técnica correta, outros nem usam uma bandeja, né? Prepara a medicação na seringa, já leva e aplica no paciente, né? Transporta esse pérfuro cortante, né, ao ar livre, sem nenhuma proteção, né, sem nenhuma medida segura de transporte desses pérfuros cortantes e acaba se acidentando. Então a gente vai ver na prática que é necessário a gente seguir o que a gente aprende para a gente não ter nenhum problema futuro com relação à minha saúde e nem a do meu paciente, que pode ser um familiar meu. Então eu tenho que, sempre falo que nós temos que tratar um paciente como se fosse um familiar nosso. O que a gente quer para o nosso familiar? Um bom atendimento, né? Uma boa técnica, que tudo seja feito decentemente. Então é isso que eu quero para o meu paciente, é isso que eu quero para o meu familiar. A técnica de injeção intradérmica, o médico ele pode usar aqui, ó, ID. ID significa o que? Intradérmica, tá bom? Toda vez que tiver lá um ID, você sabe que é intradérmica. Definição da intradérmica, né? É a aplicação de drogas na derme, geralmente utilizada para testes de vacinas, né? Testes alérgicos e vacinas, no caso a BCG. Então a única vacina que a gente faz na realidade de forma da intradérmica, que é essa parte aqui, ó, do antebraço, né, onde está sendo inserida aqui também usando uma seringa de 1 ml, né, e uma agulha de insulina, que é aquela agulha pequenininha, aqui parece ser a 13 por 4,5, né, onde está inserida essa medicação, nessa posição aqui de 15 graus, que está essa seringa, a gente vai chamar isso aqui de intradérmica. Então toda vez que o médico prescrever, né, vai ser difícil prescrever uma medicação, porque, igual eu falei, isso vai ser BCG mesmo, né? Então, se prescrever uma BCG para uma criança, a gente sabe que essa BCG será inserida no deltoide direito, né, onde tem a marca da vacina de todo mundo, salvo com algumas exceções aí, algumas pessoas têm no esquerdo, mas a maioria, pelo padrão do Ministério da Saúde, é administrado, né, é feita a injeção no deltoide direito, que é a BCG do braço. Essa aqui que nós estamos vendo aqui no antebraço, aqui, isso aqui provavelmente é um teste alérgico que é feito. Mas se for a BCG, é no braço, deltoide, aqui é o deltoide, lado direito. O bisel aqui tem que obedecer a posição para cima, né? Igual está aqui, ó, a ponta da agulha, o bisel está para cima aqui, ó, né? Porque tem que criar essa pápula aqui, ó, né? Esse relevo na pele do paciente, aqui mais ou menos dá para ver um pouquinho, né?
tem que criar essa pápula, porque precisa fazer uma ulceração. Eu preciso ver aqui essa pápula no teste alérgico para saber se está aumentando, se não está aumentando, se teve uma reação alérgica ou não, mediante daquilo que eu estou injetando no paciente. Então, a técnica intradérmica, o bisel tem que ser para cima, não tem como ser para o lado, para baixo, tem que ser para cima. Eu preciso posicionar esse bisel de forma que cria essa pápula que eu mostrei aqui para vocês na imagem aqui da seringa, aqui, ó, no desenho. Tem que criar essa pápula aqui. Só vai criar essa pápula se a gente colocar o bisel para cima. Se vai ter uma reação, se não vai, isso aí, né, alguns pacientes têm, outros não têm, e aí é critério médico se faz o reforço ou não da BCG. É o médico que decide, né, se vai fazer ou não. Muitos fazem uma dose de reforço, outros não. Mas o que tem que saber é que tem que ser o bisel para cima, tá ok? E face interna do antebraço, esse é o termo técnico, tá? E deltoide direito para BCG. Então, esses aqui são termos que a gente não pode esquecer para a realização da nossa prova. É face interna, não é face externa. De repente, na prova, eu posso colocar a face externa do braço e alguém marcar lá e vai estar errado. É face interna do braço. Então, na intradérmica, o ângulo de aplicação 15 graus, é aquele bem rente à pele, que é o braço do paciente, né? Então, o ângulo de 15 graus vai ser bem rente à pele, diferente de 45, diferente de 90 graus. Então, seria 15 graus, seria esse aqui, 15 graus. Agora ficou bom esse desenho, hein? Quase certo. A injeção, né, tem que ser lenta, não pode ser rápido, porque é um tecido bem fininho, né, entre a epiderme e a derme. Então, a injeção, a administração dessa medicação tem que ser lenta. Selecionar um local 3 a 4 dedos abaixo do espaço anticubital. Nós temos a parte cubital, que é a dobra do braço, né? Então, o antebraço é o anticubital. Que você pode falar anticubital, você pode dizer antebraço, não tem problema, que eu vou aceitar isso na prova, tá? Se acha mais fácil gravar antebraço, que é já um nome mais popular, né, do que anticubital, você pode escrever lá antebraço. Utilizar agulhas e seringas apropriadas de menor calibre e tamanho, como por exemplo, eu já falei, 1 ml ou essa técnica é só 1 ml, ou 3 não, 3 é só só na subcutânea, aqui somente 1 ml, e agulha, né, vamos usar 13 por 4,5 ou outras agulhas que tem aí, que pode ser a mesma aplicada na técnica subcutânea, não tem problema. O volume para aplicação é de 0,1 a 0,1 ml, ou seja, de o primeiro tracinho da seringa de 1 ml até o 10 unidades, 0,1 ml. Essa é a quantidade que a gente pode estar aplicando, até não passar disso aqui, ó. Durante a aplicação, manter a pele esticada, diferentemente da técnica da intramuscular e da técnica subcutânea, que a gente faz uma prega, a gente junta o tecido, né, para poder aplicar. Nessa técnica da intradérmica, a gente precisa esticar a pele. A gente não pode juntar aquele tecido igual fizemos, né, falamos das técnicas anteriores. Nós temos então que esticar a pele com o indicador e com o polegar, para poder então inserir, porque eu preciso pegar a primeira camada da pele. Se você não fizer isso, você não consegue pegar. A pele vai ficar ali enrugada, né? Tem que esticar para poder ela inserir direitinho ali a agulha e você fazer a medicação. Então, estica a pele com o indicador e com o polegar. Não há necessidade de aspirar, já que a derme é relativamente avascular. O que é avascular? Não tem vasos sanguíneos ali. Então ali a gente pode ficar tranquilo, basta inserir, né, a agulha, injetar a medicação, não precisa aspirar. Igual a gente faz na técnica intramuscular, que uma das seguranças que nós temos, que nós não pegamos um vaso sanguíneo, é quando você injeta a medicação, você aspira o êmbolo para ver se não pegou o vaso sanguíneo. Porque quando você aspira, se pegou um vaso sanguíneo, uma veia, né, um capilar, o que vai acontecer? Vai vir sangue na seringa. Aí você sabe que você não pode estar administrando a medicação dentro da veia, uma vez que ela é intramuscular. Na intradérmica, a mesma coisa, né? Você não precisa
fazer esse teste porque ali não tem nenhum vaso sanguíneo. Ela é avascular, ou seja, não tem vasos ali. Então não há necessidade na intradérmica de aspirar o êmbolo para poder verificar se pegou um vaso sanguíneo ou não. Diferente da intramuscular, que necessariamente, obrigatoriamente, quando eu furar o paciente com agulha, antes de injetar a medicação, eu aspiro o êmbolo. Na intradérmica não há necessidade de fazer isso. Então fique atento a isso, porque de repente eu posso colocar isso na prova lá e vocês marcarem errado. Para não errar, então fique atento, tá? Intramuscular, aspiro, medida de segurança, aspiro para ver se não pegou o vaso sanguíneo. Intradérmica, não há necessidade. O ângulo de aplicação que nós já falamos são 15 graus e o bisel obrigatoriamente para cima. Então observe aqui, ó, o ângulo de 15 graus é quase rente à pele. Olha aqui, ó, a distância que tem, né? Ou até um pouquinho mais para baixo ainda, né? Tem que ficar bem quase que rente à pele. O bisel para cima, né? Olha aqui, o bisel tem que ser posicionado para cima, justamente para criar essa pápula aqui que eu já falei anteriormente, ó. Essa pápula tem que criar. Aqui é uma cicatriz, não sei se dá para ver aí, da BCG. Aqui, ó, né? BCG aqui, bem rente aqui, ó. Uma cicatriz da BCG. Deltoide direito, né? Que fica aquela nossa cicatriz quando a gente é criança, recém-nascido, né? A gente toma lá ainda até no hospital. Então aqui cria-se a pápula, depois dessa, aqui provavelmente é o antebraço, ó, e está fazendo aqui algum teste alérgico, né? Então, recapitulando, a técnica intradérmica intradérmica é uma técnica que só vamos fazer testes alérgicos no antebraço, igual está aqui, e BCG no deltoide, igual está aqui. O bisel obrigatoriamente tem que ser para cima e o ângulo 15 graus. Se eu não fizer ângulo de 15 graus, provavelmente, né, quase 100%, você não vai pegar a primeira camada da pele, a epiderme e a derme. Você não vai pegar essas camadas aqui, ó. Você tem que pegar essas camadas para poder fazer esse relevo aqui. Se não for assim, não consegue. A bandeja da intradérmica tem que ter a cuba rim ou a cuba retangular, uma seringa de 1 ml, agulha apropriada para a subcutânea, no caso aqui é a mesma da intradérmica, por isso eu repeti isso aqui, 13 por 4,5, algodão ou gaze não estéril e luva de procedimento. Observe que a diferença dessa bandeja aqui da intradérmica para a subcutânea é o álcool. Nessa técnica aqui da intradérmica, a gente não utiliza álcool, né? A solução antisséptica alcoólica não se usa. Por quê? A gente usa apenas o algodão ou gás seco, né? Não precisa molhar com álcool, tá? O Ministério da Saúde ele padronizou agora a não utilização do álcool, né, do antisséptico, por conta de dar interferência nos resultados, né, dos testes alérgicos, da BCG. Às vezes as composições químicas que tem nessas soluções antissépticas pode interferir na ação esperada daquela medicação ou daquele teste. Então, por isso, nessa técnica aqui da intradérmica, IV, na bandeja, quando forem arrumar no laboratório para uma prova, né, não se usa álcool a 70. Então, você observa que todos os materiais que estão aqui são os mesmos da subcutânea. Então, eu botei até isso aqui proposital para que você lembre que são as mesmas da subcutânea. Porém, não utiliza álcool, a solução antisséptica. Então é a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Nós estamos terminando então essa semana, a terceira aula de Fundamentos 2 e também Fundamentos 1. Né? Tem as tarefas para vocês continuarem a fazer essa semana e entregar, lembrando, entregar na semana que a gente for retornar, né? Nós não temos a data ainda, porque estamos à disposição de decretos da liberação aí do nosso governo, né? Assim que liberar, automaticamente as mídias irão anunciar, e tenho certeza que nós também vamos notificar vocês através dos grupos de WhatsApp e também das redes sociais, né? O Instagram, Facebook. Muitos também podem ligar para o curso, né? Lembrando que o nosso horário de funcionamento está sendo de 9 até 1h, obedecendo assim o que foi imposto pela Prefeitura de Caxias, e o nosso edifício, então, ele também está obedecendo às ordens, né, o decreto de Duque de Caxias, do prefeito Washington Reis.
a gente não pode estar funcionando. Estamos funcionando sem atendimento ao público, raramente a gente atende 1 ou 2 que vão lá, mas é difícil, tá bom? Porque está a portaria fechada, então eu conto até com a compreensão de todos vocês, né? Mas é assim que está sendo o funcionamento. Eu sei que às vezes a ligação está um pouco precária, porque muitos alunos estão ligando para lá, né? Então, às vezes demora o atendimento, tá bom? Mas vão insistindo, 1 hora a gente atende. Lembrando que nosso atendimento é de 9 até 1 hora nesse período agora aí de término aí desse isolamento social, tá ok? Fique com Deus e até semana que vem. Bom estudo para vocês.